Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Calculadora Financeira HP12C. Eu sou o professor Douglas Ribeiro e hoje vamos começar a trabalhar com algumas funções financeiras dessa calculadora. Na aula passada, vimos as configurações básicas, as principais operações aritméticas, principalmente, e hoje vamos começar a trabalhar com as funções financeiras. Antes de entrar no vídeo, só fazendo aqui uma pequena correção ao vídeo da aula passada, a minha tia, a quem agradeço muito, Lúcia Wilcox, me alertou sobre a pronúncia de um termo específico que usei na aula passada. Se lembram quando eu falei da lógica RPN, que quer dizer notação polonesa reversa em inglês? Eu usei o termo Reverse Polish Notation. E notem que esse Polish, com a sonoridade que eu utilizei, ele descreve polimento e não polonês. A forma de se escrever é a mesma, mas a pronúncia de polonês é Polish e não Polish. A mesma palavra, mas com uma entonação diferente, tem um significado diferente. Legal, pessoal? Muito obrigado, tia, pela dica, muito obrigado pelo acesso e eu gostei muito aí desse detalhe, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos entrar nas funções financeiras, como eu disse, da HP12C. Então vejam só, que nós temos a calculadora e logo abaixo do visor nós temos uma sequência de teclas N, I, PV, PMT e FV. Todas essas teclas são teclas financeiras. Logo ao lado aqui a gente tem o CHS, que quer dizer Change Signal, ou mudar sinal. Ela não é necessariamente financeira, mas é bastante utilizada também em finanças e hoje a gente vai ver para que ela serve também. Legal? Só que para que a gente possa aproveitar e entender melhor essas funções financeiras, eu preciso explicar alguns conceitos financeiros e eu vou fazer isso de forma bem sucinta porque o foco do nosso curso é a calculadora financeira e não matemática financeira ou finanças de forma teórica. Porém, não dá para falar sobre essas teclas de forma técnica sem descrever alguns conceitos financeiros. Então vamos lá. Legal, pessoal? Eu separei um exemplo aqui para vocês. O exemplo é o seguinte: suponham que vocês têm hoje uma quantia, que a gente vai chamar de P, eu vou explicar por que daqui a pouco, de R$ 1.000. Então, essa é a quantia que vocês dispõem para investir, por exemplo, R$ 1.000 sobrando. Vocês pretendem deixar isso investido por um prazo de 4 meses e tem uma opção de rentabilidade, que eu vou chamar de I, vou explicar por que também, de 5% ao mês. É a melhor opção que vocês têm. Então, nesse caso específico, o que a gente tem como objetivo? Bom, eu tenho R$ 1.000, eu quero aplicar isso por 4 meses e eu tenho uma taxa de 5% ao mês. Como que eu vou fazer o cálculo de quanto eu terei no futuro? Primeiro, a gente precisa entender que a gente opera no regime de juros sobre juros. Em finanças, a gente opera o termo juros compostos. Essa é a lógica do mercado, ok? E a calculadora financeira, naquelas teclas que eu acabei de mostrar, ela trabalha com esse conceito de juros sobre juros, porque é um conceito de mercado e ela é uma calculadora feita para a prática, legal? Mas antes da gente fazer os cálculos, eu vou mostrar graficamente como que o dinheiro evolui, ou pode evoluir nessa situação, ao longo do tempo. Então eu vou fazer uma linha do tempo, a gente chama isso em finanças de diagrama de fluxo de caixa. A dimensão de tempo aqui é mês, para facilitar a nossa visualização. Eu tenho uma data zero, que é o mês zero, que é o momento do investimento. Tenho o mês 1, o mês 2, o mês 3 e o mês 4. No momento zero eu tenho fluxo, eu tenho um acontecimento medido por R$ 1.000. E no mês 4 a gente tem um outro acontecimento,
que do ponto de vista de quem está aplicando, que no caso é o credor, a gente teria um valor X para resgatar. Então, o credor é o cara que, é o elemento, o agente que investe na data zero. Então, o bolso dele tem uma saída, por isso eu desenho essa setinha para baixo, no momento zero. Porém, lá na frente, ele vai fazer um resgate, ele vai ter uma entrada no caixa dele de um valor X que a gente vai calcular. Legal? Esse valor da data zero, desse momento inicial, no mundo das finanças é chamado de valor presente, de principal, de capital. Então, eu vou usar a letra P para facilitar esse cálculo, principalmente quando a gente for transpor as informações lá para a calculadora financeira. O que é importante saber? Que numa situação como essa, cada período desse que eu estou desenhando aqui, que eu estou destacando, é um período de um mês. De 0 para 1 tem um mês, então tem uma taxa nesse intervalo de 5%. De 1 para 2, passou-se o mês, também tem 5%. De 2 para 3, a mesma forma. E de 3 para 4, a mesma coisa. Então, todos os intervalos de um mês ocorre uma capitalização de taxa de 5%, porque é o que diz a nossa taxa de juros. Por que ela é chamada de I? Por que se usa a letra I? Porque a calculadora tem essa mesma nomenclatura, que vem do inglês interest, que significa taxa de juros. Em inglês, a palavra taxa é traduzida como rate, mas taxa de juros recebe o nome de interest. Por isso que a gente usa a letrinha I e a calculadora vai ter o I como equivalente dessa informação. Guardem isso. E agora vamos ao cálculo manual, então. De 0 para 1 aconteceu 5% sobre um saldo de 1.000. Então, aqui ocorre um juro de R$50, que é exatamente 5% sobre 1.000. Não vai haver pagamento, mas a minha dívida vai ser atualizada. Então, vou fazer tracejado aqui uma atualização e nesse ponto agora a dívida estará em 1.050, que são os R$1.000 iniciais mais esses 50 de juro, que ainda não vai ser pago porque não chegou ao final. O final é o mês 4. E agora, esse 5% do período 1 para o período 2 acontece sobre 1.050 e não mais sobre 1.000. Esse é o efeito de juros sobre juros. Esse é o efeito dos juros compostos. 5% de 1.050 vai trazer para a gente um valor de R$ 52,50. E agora, minha dívida, que era 1.050, vai receber mais 52,50. E isso vai dar 1.102,50. E agora esse 5% da passagem de 2 para 3, do mês 2 para o mês 3, vai acontecer sobre 1.102,50, que arredondando para duas casas decimais, vai dar um valor de 55,13, que é 5% sobre 1.102,50. E agora meu saldo cresce novamente. Ele era 1.102,50, recebeu mais 55,13, vai para 1.157,63. E agora, nessa passagem, rola 5% sobre 1.157,63, que vai dar exatamente R$ 57,88. E agora, acrescentado ao valor da minha dívida, esse valor futuro aqui será de 1.215,51, que corresponde ao 57,88, mais esse saldo de 1.157,63. Então, essa é a ideia do juros sobre juros, né? Não é tão difícil, a gente pode fazer esses cálculos manualmente. Mas qual que é o problema? Se a gente tiver uma série de tempo muito grande, vai ficando trabalhoso fazer esse desenho, vai ficando trabalhoso fazer de forma lógica. Então a calculadora ela vai fazer essas contas de forma automática, sem que a gente se preocupe com quantos períodos tem aqui. Basta que a gente entenda que esse P para a calculadora é valor presente, que em inglês é present value. Então temos a tecla PV. Esse prazo ele vai depender
de qual periodicidade eu tenho a taxa. Então, eu tenho taxa mês com prazo de 4 meses, temos 4 incidências da taxa, ou 4 períodos de capitalização. Isso na calculadora entra como N. O I é 5%, entra direto na calculadora, e a gente quer calcular o valor futuro. Esse valor futuro, o F, na calculadora é FV, de Future Value. Então a gente entra com o valor presente e sai com o valor futuro. Vamos ver como que fica? Vamos lá para a calculadora então. Então aqui nós temos a calculadora, lembrando, fazendo a limpeza, F, CLX. E para a calculadora, na parte financeira, basta inserir 3 informações que ela devolve a quarta. Essa é a lógica. Então, se a gente quiser calcular o FV, a gente precisa fornecer o PV, o N e o I. Precisa ser nessa ordem? Não, porque cada um tem a sua casinha. Então, eu preciso fornecer as 3 informações. Se eu vou colocar primeiro o PV, primeiro o I ou primeiro o N, tanto faz. Mas eu preciso colocar essas 3. Então, eu vou colocar primeiro o PV. Vou digitar 1000 e vou apertar PV. Notem que eu coloquei 1000 positivo, então eu lancei na calculadora uma entrada. Quando ela for me devolver a saída, ela vai devolver negativo, porque ela vai me dizer que é uma saída e não que o número é negativo em si. 5% é a taxa, então aperto 5 e ele já vai dividir por 100. 4 períodos de capitalização, então 4N, e eu aperto FV e ela me devolve os 1.215,51, que é exatamente aquele valor. Só que aqui ela fez ao contrário, né? Ela fez uma entrada na data 0 para uma saída na data 4. Essa visão é a visão do devedor. O devedor tem uma entrada no caixa no momento 0 para ter uma saída no momento futuro. Mas o raciocínio dos valores e o cálculo é exatamente o mesmo. Agora vamos treinar outras situações. Vamos supor, por exemplo, que a gente já tivesse o valor futuro e quisesse saber o valor presente. Então eu teria que colocar o valor futuro, 1.215,51, no lugar do valor futuro, FV. 4 continuaria sendo meu N, 5 meu I, e eu calcularia o PV. Ou seja, R$1.000 hoje se transforma em 1.215 no futuro, perceberam? Agora, por exemplo, vamos supor que eu tivesse o valor presente e o valor futuro e eu quisesse saber a taxa. Um dos dois precisaria ser negativo, senão ela vai retornar um erro, erro 5. Quer ver só? Vamos lá. 1.000 PV. 1.215,51. Eu não vou trocar o sinal e vou pôr FV. FV. Opa, perdão. De novo. 1.000 PV. 1.215,51 FV, sem trocar o sinal, 4N, e eu peço I. Ela deu erro 5 porque eu tenho 2 valores positivos. Então, um dos dois tem que ser negativo. Qualquer um dos dois. Eu vou deixar o R$1.000 negativo. Então, eu vou fazer 1.000, CHS, lembra daquela tecla, mudar sinal? Change sign, ó, apertei essa tecla e ele ficou negativo. Aí eu vou, depois que eu deixei ele negativo, registro como PV, 1.215,51 FV, 4N, e agora ele me calcula o I. Então notem, essa parte financeira inicial serve para que a gente calcule valor futuro a partir de um valor presente, valor presente a partir de um valor futuro, ou até mesmo a taxa de juros ou número de períodos a partir de valor presente e valor futuro. Notem então que a dinâmica da área financeira é informe 3 variáveis que ela vai te devolver uma quarta. E esse PMT aqui? Esse PMT é assunto para a próxima aula, tá bom, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós começamos a trabalhar essa parte financeira e é uma parte bem poderosa porque ela mostra o poder da capitalização composta. Só para que vocês tenham uma ideia, a ilha de Manhattan ela foi comprada por volta de 1653 dos índios Yankees por aproximadamente 24 dólares. E aí vocês podem perguntar, puxa, será que isso era muito barato? Vamos ver se eles tivessem aplicado esses 24 dólares de lá até aqui. Então, primeiro, vamos pensar, de 2020, que é o nosso ano atual, até 1653, nós temos uma diferença de 367 anos. Se a gente multiplicar isso por 12 vezes, nós temos aproximadamente 4.404 meses. Esse é nosso N. Vamos pegar uma taxa bem baixa, tá? Vamos pegar uma taxa de 0,5% ao mês. 0,5 e 0,5% ao mês. 4.404 é o nosso N. E o nosso PV, 24 dólares. PV. Qual que seria o valor futuro? Olha só. Vamos dividir por 1.000 porque ele deu um valor enorme aqui. Vamos tirar 3 zeros. 1.000 divide 830 milhões 897.050,6 vezes 1.000, ou seja, aproximadamente 830 trilhões é o valor disso aplicado a 0,5% ao mês. Então notem o poder dos juros compostos. Ao longo do tempo, esse efeito dos juros sobre juros, ele é muito bom para quem investe. Porém, ele pode ser bastante nocivo para quem paga. Essa é uma boa dica aí para a gente pensar em educação financeira, que é um assunto que permeia esse nosso curso aqui. Tá bom, pessoal? Façam seus testes, deixem seus comentários. E na próxima sexta-feira nós vamos trabalhar com a tecla PMT e os planos de amortização, a nossa famosa tabela Price. Grande abraço, um ótimo final de semana, espero que vocês tenham gostado e divulguem se vocês acham que vale a pena, tá bom? Grande abraço, pessoal!